Glória a Deus, que bom estarmos juntos. Uma semana de muitas atividades, mas aqui estamos no primeiro dia da semana para juntos glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Eu sei que esta semana tivemos muitas atividades, praticamente todos os dias, e eu sei que administramos o tempo, mas nem sempre é assim. De tempo em tempo a gente tem uma folguinha, mas esta semana foi muito intensa. Mas eu louvo a Deus pela sua disposição, estar neste lugar, no dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, consagrando a sua vida como primícia diante dEle. E eu quero abençoar você, que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça, a palavra revelada esteja no teu coração, que a palavra que é viva e eficaz esteja agindo em você e através de você. Que esta tarde seja uma tarde de cura, de restauração, de transformação e de salvação. Abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. E Deus tem muito para você. Hoje não é um dia a mais, não é um dia comum. É o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos neste dia. Amém, queridos? Entendemos que todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos conecta a alguém. Ele envia alguém até nós ou nos leva até alguém. Saul se tornou o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele saiu para caçar jumentas. Olha isso, ele saiu para caçar jumentas, ele não encontra as jumentas, passam-se os dias, ele então tenta voltar para casa, mas estava com ele um servo, e o servo disse: olha, eu sei onde existe um profeta, e o profeta pode liberar uma palavra e dar o destino para nós. E ele vai ao profeta com a intenção de encontrar as jumentas, mas o profeta tinha muito mais para ele. Dali saiu a palavra que o estabeleceu como o primeiro rei de Israel. Olha que extraordinário. Ele foi. Mas a Bíblia diz que Deus, João 3,16, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus enviou para estabelecer esta conexão. No Salmo 107, versículo 20, diz que Deus enviou a sua palavra e os curou. Pense a respeito disto. Deus enviou a sua palavra. O que você precisa, o que eu preciso, é muito mais do que recebermos ali alguma coisa em dinheiro de alguém. As pessoas pensam assim: olha, se alguém me contemplar com algum dinheiro, a minha vida muda. Eu quero dizer que a tua vida não muda se alguém contemplar você com algum dinheiro. Pode trazer até a solução para um momento presente, mas não muda. Pedro e João na porta do templo, ele disse assim, Pedro diz: olha para nós, olha para cá. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos te damos, em o nome de Jesus Cristo, é a palavra. Então valorize a palavra, se submeta à palavra e acolha a palavra liberada no teu coração. A palavra produz salvação, a palavra produz libertação, a palavra produz cura, produz restauração. Qual é a área da sua vida que precisa ser realinhado? Tudo pode ser realinhado, reordenado, transformado pelo poder da palavra. Deus enviou a sua palavra. O povo vivia tempos de calamidade, desesperados, sedentos, famintos, cativos, aprisionados, oprimidos. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor enviou a palavra. A palavra liberta, a palavra transforma. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Ele enviou o verbo, ele enviou a palavra. E nesta tarde há uma palavra liberada da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, que pode mudar a nossa história. Pode mudar a nossa história. No capítulo 17 de 1 Reis, ali fala a respeito do profeta Elias. Deus enviou a palavra a ele, e a palavra dizia: retira-te do lugar onde você está e vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Deus muitas vezes dá detalhes, e algumas vezes Deus não dá detalhes. Habita junto ao ribeiro de Querite, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. E a Bíblia diz que o profeta fez conforme a palavra.
Todas as vezes que agimos de acordo com a palavra, o poder da palavra, o poder de Deus se manifesta em nós e transforma o nosso histórico e a nossa história. Ele foi e ele fez conforme a palavra, de manhã e de tarde, o corvo vinha trazendo provisão. Mas a Bíblia diz que o ribeiro secou e Deus disse a ele: levanta-te, vai a Sarepta. Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E o profeta então vai para Sarepta. O que estava em jogo não era a vida e o sustento do profeta, mas daquela mulher. Deus atentou para aquela mulher e queria transformar, libertar, tirar aquele espírito de morte que estava sobre ela e a sua casa. Então Deus envia o profeta para mudar a história da mulher. E o que o profeta trouxe com ele? Trouxe trigo? Trouxe azeite? Absolutamente não. Mas o trigo também tipifica a palavra, o azeite tipifica o Espírito. É um tipo, mas ele não traz uma provisão material. Ele liberou a palavra sobre ela. E ela fez conforme a palavra do profeta. E o milagre começou a acontecer, começou a se manifestar. Quando nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra e agimos de acordo com a palavra, o milagre se manifesta. Amém? A Bíblia fala a respeito de um centurião que veio a Jesus porque o seu criado estava enfermo. E Jesus disse: eu vou curá-lo. Ele falou: nem precisa ir à minha casa, libera apenas uma palavra. Ele sabia a importância da palavra. Muitas vezes estamos seguindo a Jesus e não compreendemos ainda a importância da palavra. Há uma palavra de cura para você, há uma palavra de libertação para você, há uma palavra de salvação para você, há uma palavra de transformação para você. Simplesmente abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Amém? Nós estamos desenvolvendo a série A Recompensa da Honra. Escute, Deus quer mudar a sua história. Por isso que Ele está nos dando esta palavra. A honra fala de apreciação, respeito, admiração. Eu estava lendo o livro do John Bevere, que fala a respeito da recompensa da honra. Ele diz: olha, quando alguém está ministrando e você não dá crédito, e você não ouve, você está pensando em outras coisas, é uma expressão de desonra. Agora não é a hora para você estar no seu celular, vendo algumas mensagens que estão entrando. Não vai parar de entrar mensagens. Quando alguém estiver ministrando, atente para aquilo que Deus está falando. E na expressão da honra você vai ser recompensado. Na expressão da honra você vai ser abençoado. Tudo passa pela honra. Muitas pessoas estão vivendo aquém daquilo que podem viver no contexto do evangelho, do cristianismo, porque entenderam muitas coisas, mas ainda não compreenderam e não entenderam o valor da honra e a recompensa da honra. Mas eu louvo a Deus porque temos entendido, temos compreendido, e Deus tem nos colocado em lugares altos. Ontem eu estava ali no Agospel, e eu estava conversando com o deputado Rinaldo. Ele falou: apóstolo, é impressionante. Ele diz: eu conheço igrejas, centenas de igrejas. Ele diz: eu conheço igrejas, conheço pastores, centenas de pastores. Ele diz: mas é impressionante a igreja Comunidade Global, como eles se expressam em honra e respeito e admiração. Isso é incomum no contexto em que vivemos de evangelho. Ontem ele estava dizendo. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu estou escrevendo isso para vocês, não que eu procure dádivas. Nós trazemos um ensinamento não para termos um benefício pessoal, mas para que você seja abençoado. Todos nesta casa serão abençoados, porque todos nesta casa se expressarão em honra. E a honra atrai o favor de Deus. Onde não há honra, não tem favor, querido. Honra fala de respeito, de apreciação. O primeiro mandamento, que fala a respeito de vida longa e prosperidade, o mandamento com promessa, Deuteronômio capítulo 5, fala a respeito da honra aos pais. A honra atrai o favor de Deus. A honra nos leva a vivermos longevidade, e não apenas vivermos longevidade, vivermos bem. Porque não vale a pena viver muito sobre a terra e viver mal. Não vale a pena. Não vale a pena viver sem qualidade de vida. Eu vivi 150 anos, mas 99 foi sofrimento e angústia e dor. Não vale a pena. Mas a promessa diz que você que honra pai e mãe,
você vai viver longos dias sobre a terra. E não apenas vai viver longos dias sobre a terra, você vai viver dias de prosperidade. Preste atenção. Quando a Bíblia fala a respeito de Noé, ele plantou uma vinha, ele colheu do fruto, e ali ele toma o vinho e ele se embriagou. E quando ele ficou embriagado, um dos filhos, chamado Cão, veio e expôs a nudez dele. O viu nu. Ao invés de cobrir o pai, ele expôs o pai aos seus irmãos. Os irmãos de Cão vieram e cobriram o pai. Eles entraram de costas para não ver a nudez do pai. Mas Cão, ele vai e expõe a nudez do seu pai. E porque ele expôs a nudez do seu pai, ele foi amaldiçoado. E a maldição foi: você vai se tornar servos dos seus irmãos. Imagina um negócio desse. Você não apenas vai se tornar um servo, um escravo, você vai ser servo dos servos dos seus irmãos. Foi a maldição, porque ele expôs o seu pai. Nós entendemos e compreendemos que nós temos pais espirituais, pais biológicos. Temos pais, aqueles que cuidam de pessoas, de filhos, porque o pai não é simplesmente aquele que depositou a semente ali, é aquele que cuida. E a nossa chamada é para honrarmos os pais, quer sejam eles espirituais, ministeriais, biológicos, simplesmente, ou aqueles que cuidam dos filhos, de pessoas. Jamais exponha a debilidade, a fragilidade de um pai espiritual. Jamais exponha a debilidade, a fragilidade do seu pai biológico, ou aquele que cuida de você. Cão, ele foi amaldiçoado, porque ele expôs a nudez do seu pai. Muitas vezes nós nos colocamos como senhores e julgadores do contexto de liderança. Isso nos impede de avançarmos, de prosperarmos na nossa caminhada e na nossa jornada. Mas nós estamos sendo alinhados pela palavra de Deus, e todas as vezes que Deus quer nos curar, Ele nos envia a sua palavra, e Deus está nos enviando a sua palavra nesse contexto de honra, porque Ele quer trazer cura sobre nós. Quando Deus se cala, muitas vezes é juízo. Quando nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, que encerrou um tempo, um ciclo para Israel, Deus se cala por aproximadamente 400 anos. Ninguém ouvia a voz de Deus. Não existe nada mais terrível do que não ter resposta daquilo que você procura. Mas é como que um juízo. Aonde não há honra, não tem favor. E a nossa chamada é para honrarmos os nossos pais. A nossa chamada é para honrarmos aqueles que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E pela expressão de honra, nós vamos viver longos dias sobre a terra. E não apenas vivermos longos dias sobre a terra, nós vamos viver tempos de prosperidade. Em segundo lugar, onde não há honra, não há milagres. Onde não há honra, não há milagres. Onde não há honra, não há favor. Atente comigo para o texto que está em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Esse texto fala a respeito de Jesus, ali na sua terra, entre os seus irmãos. A Bíblia diz aqui que Jesus não pôde fazer, ele foi impedido de fazer muitos milagres. Ele fez apenas alguns milagres, porque ele não foi honrado na sua própria terra. Observe comigo, Marcos 6, partindo dali Jesus foi para a sua terra, olha só, para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Diz que chegando no sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o admiravam, se dizendo: de onde vêm estas coisas? Olha só, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas das suas mãos? E aí eles diziam: não é este o filho do carpinteiro? Simplesmente o tinham como filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam-se dele. Olha só, e escandalizavam-se dele.
Esta palavra escandalizavam-se, quer dizer, tinham dúvidas quanto a saber quem era Jesus. Na concepção destas pessoas onde Jesus nasceu, eles o viam simplesmente como filho do carpinteiro, uma pessoa comum. Prestem atenção, aqueles que Deus estabeleceu deixaram de ser comuns. Pode até ser comuns aos teus olhos, mas aos olhos de Deus já não são. E a tua chamada é olhar como Deus olha, ver como Deus vê, porque se você olhar neste prisma, você vai ser abençoado. Você pode dar um aplauso a Ele? Escandalizavam-se nele, versículo 4, Jesus porém lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5, ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Percebe? Jesus foi impedido de fazer muitos sinais e maravilhas, apenas curou alguns. Onde não há honra, não tem milagres. Onde não tem honra, não tem favor. Você vai ser alinhado no seu entendimento e no seu coração e nas suas atitudes. Os céus já estão abertos sobre nós. Esse é o tempo da manifestação da glória de Deus. Mas algumas pessoas ainda estão limitadas, porque ainda não aprenderam a se expressar em honra. Eu estava vindo com a Rafaela, ela está ministrando para as crianças, e nós estávamos conversando e falando a respeito da honra, a respeito da expressão do amor. Não são apenas palavras, queridos, é atitude. A honra se expressa com palavras, sim, mas também é muito mais do que simplesmente palavras, são atitudes da nossa parte na direção das pessoas que nós admiramos, que nós respeitamos e que nós honramos. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Deus está se movendo. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém ou nos leva até alguém. E Deus te trouxe aqui. E esta palavra de destino vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Você vai julgar menos, na verdade não é julgar menos, você não vai julgar de forma alguma. Não é questão de julgar menos. Existem milhares e milhares de lideranças no Brasil, e nós não fomos colocados como juízes sobre eles. Muitas vezes nos expressamos para tirar a fama, porque muitas vezes queremos o lugar dele, ou deles. E aí queremos diminuí-los. Cada um tem uma chamada, tem uma vocação, e cada um vai prestar conta diante de Deus segundo a sua chamada, segundo a sua vocação. E nós vamos cuidar de nós mesmos, da doutrina, e vamos viver a plenitude do propósito de Deus nesses dias, realinhados no nosso estilo de ser, de viver e de nos expressarmos em honras. Eu louvo a Deus pela sua vida. Interessante, nós temos as pessoas que nos servem. E quando eu chego, algumas pessoas pegam a minha mochila, alguém fala assim: vem cá, ele não tem mão, ele não tem braço, ele não tem pé que possa carregar a sua mochila. Lógico que eu tenho mãos, eu tenho os meus pés, e eu posso transportar a minha mochila, mas eu permito, porque é uma expressão de honra deles, e eles vão ser abençoados. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? A honra é uma fonte de milagres. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, nós encontramos uma família, a família de Eucana. Ali fala a respeito de Ana e de Penina. Ana, ela era uma mulher amargurada de espírito, porque ela não gerava filhos. Ela era amada pelo seu esposo. Ele oferecia porção dobrada por ela ao Senhor. E quando eles sobem a Jerusalém para adorar o Senhor, ela está lá se derramando diante do Senhor, prostrada, chorando.
Ela movia os seus lábios, mas não saía palavras. Preste atenção. O sacerdote olhou para ela e diz: ela está embriagada. Fez uma leitura errada do comportamento daquela mulher. Imagina um sacerdote fazendo uma leitura errada a respeito do seu comportamento. Como você reagiria? Aqui, com certeza, todos reagiriam em honra, mas lá, na Califórnia, não. Imagina isso. Quando o sacerdote fez a leitura equivocada: Ana, aparta-te deste teu vinho. Ela disse assim: não, meu senhor, eu não estou embriagada. A tua serva, olha como ela se expressa, ela usa essa expressão por 3 vezes: não, meu senhor, e a tua serva. Ela poderia ter dito assim: ei, você não é um líder, você não é tão espiritual assim para não ter o discernimento que eu estou aqui me derramando diante de Deus e você libera um juízo sobre mim dizendo que eu estou embriagada. Mas ela se refere ao sacerdote, mesmo ele fazendo uma leitura errada a respeito do comportamento dela em honra. E quando ela se expressa em honra, Deus fala com ele. Olha, Deus fala com ele: diga para ela que eu ouvi a oração dela. Todas as vezes que você se expressa em honra, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Então, quando você for julgado por alguém, se expresse em honra sempre. Estava dando o seu testemunho, Aldo, do que aconteceu no seu apartamento. Tem uma vaga de garagem, o Aldo estava reformando o apartamento. Eu contei e vou repetir. E se eu ficar nervoso, domingo que vem eu repito de novo. E a pessoa veio e deu ré e encostou em algo que ele tinha deixado, mas na garagem dele, na vaga dele. E de repente ele está lá no apartamento. A pessoa a esposa desta pessoa, ele era advogado. Não veio conversar dizendo assim: olha, houve um incidente e tal. Já trouxe a nota, falou: esse é o valor. Já trouxe o orçamento. E o Aldo conversando comigo, eu falei: paga. Ele disse: não, eu decidi, nós vamos pagar. Mesmo estando certo, nós vamos pagar. E o vizinho não é um vizinho assim de um prédio, é bem da frente, da porta da frente. Você aperta o elevador, você tem que subir junto. O que ele fez? Nós viajamos, ele foi comprar uma caneca bem bonita do lugar onde nós fomos, e algo mais, e trouxe de presente. Foi lá, bateu na porta: eu trouxe isso para vocês. Imagina, na hora, meu irmão, cura geral. Depois a pessoa vem retribuir a Rebeca, dizendo: Rebeca, eu fiz algo para você. A gente começou meio assim com o pé esquerdo, mas é Deus dando oportunidade para que a gente se expresse em honra, porque Deus quer nos abençoar. Você pode dar um aplauso a Ele? Então preste atenção. Mesmo que alguém julgue você indevidamente, eu faço uma leitura do seu comportamento equivocadamente, se dirija em honra sempre. Amém? Preste atenção, meu irmão. Outro dia eu falei aqui, alguém disse assim: você sabe onde o apóstolo mora? Questionando aonde eu moro. Mas eu só moro lá. Todo mundo lá é rico, só eu que sou eu. É verdade, um negócio de louco. Mas Deus fez. E por que não entender isso, compreender isso? Dá para entender? Eu me lembro que quando Deus me deu aquele terreno, eu reuni a minha geração, e não tinha uma casa lá. Vocês se lembram? Eu disse quem foi lá. Alguns aqui foram lá comigo, e nós oramos lá. Nós oramos. A primeira oferta que eu recebi para construir a minha casa foi quase R$200 mil. Eu vi um glória, essa aí concorda comigo. Você vai ser muito abençoada, minha filha. Toma posse. Você vai morar num lugar muito, mas muito, muito, muito melhor. Deus te dê em dobro o que você me deseja. Dá para entender? Mentes comuns não entendem. É loucura, é loucura, é loucura. Preste atenção.
Aonde Eva estava quando foi tentada pela serpente? No paraíso. O que a serpente disse para ela, diante daquilo que Deus havia dito? Não é bem assim. A serpente disse: isso não é verdade. O que Deus disse para você não é verdadeiro. Porque Ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Ele. Não é verdade. Alguém pode dizer assim: ei, apóstolo, não é bem assim esse negócio de honra. Não é bem assim. A Bíblia diz: se alguém te bater na tua face, dê a outra. Se alguém pedir a tua túnica, dê a capa. Se alguém te procurar para te pedir alguma coisa, não se desvie dele. Se alguém pedir que você caminhe 1 milha, vai 2. Então, vai além daquilo que você está pensando, meu irmão. Estamos vivendo um nível de evangelho muito raso, mas Deus tem nos ampliado. E todas as vezes que Deus quer se manifestar e nos levar para dimensões maiores, Ele nos envia alguém ou nos conecta a alguém. Neste livro, A Recompensa da Honra, que você adquiriu, nós trouxemos já cerca de 600, 700 livros, A Recompensa da Honra. John Bevere, ele conta um testemunho, que ele é muito intenso no trabalho. E ele tirava assim, sempre um período de férias com a família. Eles iam para um cruzeiro. Então era a oportunidade para que eles não levassem, se desconectassem das redes sociais. E em alto mar muitas vezes não pegava sinal mesmo. E aquele era um tempo que eles tinham um propósito, faziam uma aliança de não pegar celular, iPad, computadores. Eles ficarem, somente a família. E eles passaram vários dias, depois retornam. E ele tem a informação que uma das secretárias dele pediu a demissão. E ela fazia os contatos internacionais para fazer as conexões, para imprimir os livros dele em outras línguas. E ela foi treinada por muito tempo, e ela era muito competente. E um pastor da cidade, enquanto ele estava de viagem, convidou esta pessoa para trabalhar no ministério dele. E sem nenhum tipo de ética, vai e convida essa pessoa. Enquanto ele estava de viagem, a pessoa pede demissão, e quando ele volta, ele recebe essa informação. Por 2 dias ele foi processando isso, porque o desejo do coração dele era confrontar o líder, confrontar o pastor, que era seu amigo. E na viagem ele tinha comprado um relógio muito lindo. E por muito tempo ele já não comprava relógios, ele gostava de relógios. E ele compra um relógio. E naqueles 2 dias em que ele nem dormiu direito, pensando como ele falaria com aquele pastor e o confrontaria, Deus disse para ele: o seu relógio. Falou: o que tem o meu relógio? Você vai dar o seu relógio de presente para aquele pastor. Uau! É melhor obedecer do que sacrificar. E ele então ligou para aquele pastor e pediu um horário com ele, uma audiência com ele. E ele foi, e ali ele honrou aquele pastor. Depois eles entraram no assunto da pessoa. E o pastor disse: olha, me perdoa, eu não tinha essa intenção, nem pensei no mal que eu causaria a você. E ficou tudo bem. E ele tinha pensado em comprar um relógio de marca, mas era muito dinheiro. E ele não comprou, não tinha coragem de comprar. E alguém veio a ele e disse: você pensou em ter um relógio? E se você pensasse em ter um relógio, qual seria a marca do relógio que você gostaria de ter? E ele então diz: eu gostaria de ter esse relógio. E a pessoa tirou do braço e falou: Deus mandou te entregar esse relógio. Era exatamente o relógio que ele queria. Você pode pensar, mas é coincidência. E ele contratou depois uma pessoa incomparavelmente mais competente do que aquela pessoa que ele tinha outrora. Mas muitas vezes mais competente. Talvez você pense assim: olha, não vale a pena honrar. Se eu me expressar em honra, eu vou demonstrar fraqueza. Para muita gente, a expressão de honra é fraqueza. Preste atenção. Para muita gente que tem a mente ainda perturbada, a expressão de honra é bajulação. É algo sem sentido.
Para muita gente, a expressão de honra, quando se presenteia, é suborno, porque a mente ainda está contaminada. Pensa em que está subornando, mas a Bíblia diz que o presente alarga o caminho e te leva à presença de grandes. Eu sei que existem muitas expressões de amor, e uma das expressões de amor é o presente. E eu vou encerrar aqui. Provérbios, a Bíblia diz: honra ao Senhor com as tuas primícias, as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com as primícias, é o primeiro. Então se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Olha isso. Honra ao Senhor. Eu vou encerrar com o princípio do primeiro, trazendo à memória o que nós aprendemos na série Uma Vida Abençoada, para que isso esteja impresso no seu coração, marcado na sua mente, e você jamais se esqueça. No capítulo 4 de Gênesis, ali nós encontramos a história de Caim e Abel. Caim e Abel. Esse é Provérbios 3:9. Projeta lá para mim os últimos textos. Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que ao cabo de dias, olha lá, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Quando ele trouxe? Ao cabo de dias. O que isso quer dizer? Uma pessoa que trabalha e recebe o seu salário dia 5, deixa para trazer a sua oferta, o seu dízimo, lá para o dia 25, dia 30, para o outro mês, lá para o segundo semestre. Ele ofertou, era oferta, mas Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceitou a oferta dele, mas Deus atentou. Projete o outro texto. Mas Deus, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A Bíblia diz que Abel, ele trouxe dos primogênitos, das ovelhas. Ele não trouxe no final, ele trouxe o primeiro. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Você coloca Deus em primeiro lugar. É o princípio do primeiro. Caim ofertou, mas ele ofertou ao cabo, no final. Abel, ele traz do primeiro. Então não é qualquer tipo de oferta que Deus aceita. Eu louvo a Deus porque você entendeu, você compreendeu. Hoje é o primeiro dia da semana. Alguém diz assim: o primeiro dia da semana é o dia de estar com a família. Em primeiro lugar, Deus. Depois você tem, e é muito bom você estar com a família. Mas tem gente com a família, todo domingo prioriza a família e deixa Deus. Deus entende, Deus sabe. Eu sou dele, eu pertenço a ele, eu vivo para ele, mesmo aqui na minha casa. Não, existe um princípio de nós nos reunirmos, congregarmos. E a Bíblia diz: não deixando a vossa congregação. Deixar a congregação, deixar de congregar, é expressão de desonra. Todas as vezes que Deus quer nos curar, nos libertar, nos transformar, Ele nos conecta a alguém. Você não está aqui hoje por acaso. Não, absolutamente não. Talvez até você relutou para não estar aqui, mas você está aqui, porque esta palavra é uma palavra de destino para você. Eu sei que Deus já tem te estabelecido em lugares altos. Deus já tem nos colocado em lugares altos. Mas uma coisa eu estou certo: Deus tem muito mais para mim e para você. Você vai carregar na sua mão esquerda sementes de desonra e na sua mão direita sementes de honra. E Deus vai te dar oportunidades, e também você vai ser provado para lançar sementes. Pense, repense, mas jamais se expresse em juízo, ou se expresse tirando a fama de alguém.
Se expresse sempre em honra. Você vai poder ler ou ver informações a respeito de pessoas, mas não faça o seu juízo. Simplesmente coloque diante do Senhor. Eu vou encerrar aqui. Quando José soube que Maria estava grávida, era sua noiva, era sua comprometida. Eles estavam esperando o tempo para o casamento. E quando ele soube que ela estava grávida, imagina, você está comprometido com alguém e de repente chega a informação que a pessoa está grávida. Muitas vezes as pessoas, elas expõem aquele relacionamento. Mas Deus orientou José: olha, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Porque isso procede de mim. Então tem coisas que a gente nem entende, não compreende. E quando você não entende e não compreende, guarda o seu coração. Simplesmente guarde o seu coração. Eu não compreendo, eu não entendo. Não faça juízo e não exponha. Cão expôs o seu pai, a nudez do seu pai. Ele foi amaldiçoado. Seus irmãos cobriram a nudez do pai e foram abençoados. A recompensa da honra. Deus quer te levar a níveis mais altos. E Deus tem a resposta que você procura. Simplesmente honre. Honre. Não vai faltar oportunidade. Já viu aquela expressão, é melhor ouvir do que ser surdo? Não tem como não ouvir. Você vai ouvir alguém criticar alguém. Não alimente a crítica. Quer ir bem? Quer viver nos lugares altos? Não alimente a crítica. A nossa tendência é alimentar a crítica. Na verdade, ainda acrescentar alguma coisa. Tem mais isso ainda. O miserável é assim, assim. Você fala, tem mais miséria ainda. Isso não é nada. Você não sabe o que eu sei. Isso não acontece aqui. Não é verdade? Só lá na Chechênia. Não acontece aqui. Aqui todo mundo é gente boa. Só fala bem. Amém? Fala por fé, meu irmão. A gente não se move por vista, se move por fé. Então fale por fé. Abençoa, profetiza. Isso não é extraordinário? Mas a tendência maligna é o contrário. A gente acrescentar ainda alguma coisa à crítica. Todas as pessoas que criticam alguém, na verdade elas querem o lugar daquela pessoa, porque elas não alcançaram aquela dimensão, então se tornam críticas. E põem o que? Defeito, difamam. Mas Deus está nos curando, Deus está nos restaurando, porque Deus quer nos ver sobre os montes. E todas as vezes que Ele quer nos levar para os montes, Ele envia a sua palavra. Receba a palavra no seu coração. Receba a palavra no seu coração. É Deus falando com você. Deus quer curar você, libertar você. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer manifestar a glória dele dentro da sua casa, lá no seu trabalho. Deus quer as nossas atitudes, ou mesmo omissões. Porque o pecado não é simplesmente por atitude, nós podemos pecar por omissão. Deus vai te dar oportunidades para honrar alguém. Ainda esta semana, fique atento. Sabe aquela pessoa que falou mal de você? Que tal procurá-la? Aí não dá, apóstolo. Eu me lembro que um pastor publicou algo nas mídias sociais dele. Eu entrei lá, meu irmão, dei uma arrasada, aquela coisa assim, aquela pegada bem legal. Na hora, entristeci o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim comigo: retrata com ele. Meu irmão, falar é fácil, mas retratar, meu irmão, pelo amor de Deus, não é verdade? Falar é fácil, mas retratar não é tão fácil. A gente tem que fazer o caminho inverso. Deus falou comigo assim: retrata.
E eu passei uma mensagem para ele: olha, me perdoa, eu não tinha nem esse direito de fazer o que eu fiz. É uma leitura que ele fazia, eu vi de forma diferente. E o otário foi lá entrar para... Aí Deus falou: tá bom, beleza, gostei. Aí, meu irmão, eu estou indo para Corumbá. A gente dá aquela paradinha ali naquele redondo, lá em cima, lá para frente, lá Jardim, é Jardim aqui lá? Miranda, né? Miranda. Quando eu parei, que eu fui entrar assim, quem estava lá? Ele. Aí o Espírito falou: já pediu perdão? Eu falei: pedi. Ele falou: pede de novo. Agora pede ao vivo e a cores. Porque eu já tinha pedido, passei uma mensagem para ele pedindo perdão. Agora falou assim: já pediu? Eu falei: já pedi. Eu falei: então pede de novo. E eu fui a ele e falei: me perdoa, não devia ter feito aquilo. Ele falou: não, já perdoei, já está abençoado. Abençoa aqui. É simples, é fácil. Mas Satanás está lá, igual a serpente. Não é nada disso. Não, não é bem assim. Ele está falando isso porque ele está reivindicando algo pessoal. Preste atenção. Foi essa voz aí, é a voz da serpente. Percebe? Mas nós viveremos e nos expressaremos em honra sempre, sempre, sempre. E nós vamos desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus, e vamos avançar na nossa conquista pessoal, familiar, ministerial. Vamos tomar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e as nações da terra para Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele?